Desde o dia em que recebemos o diagnóstico do meu pai, a casa parecia mais pesada. Ele era tudo para mim, meu porto seguro, meu conselheiro, a pessoa que me ensinou o verdadeiro significado de amor e sacrifício. Quando o médico disse que o tempo dele estava acabando, algo dentro de mim quebrou. Larguei meu emprego sem pensar duas vezes. Meu lugar era ao lado dele, cuidando para que seus últimos momentos fossem dignos, cercados por cuidado e amor. Mas Marcos não parecia entender, ou talvez não quisesse. No começo, eu tentei me convencer de que ele estava apenas assustado ou desconfortável com a situação. Ele sempre foi reservado, então, quem sabe, era só o jeito dele de lidar com isso. Porém, conforme os dias passavam, sua indiferença se tornou insuportável. Toda vez que eu pedia ajuda, fosse para comprar os remédios, preparar uma refeição ou simplesmente estar presente, ele me olhava como se eu estivesse exigindo algo absurdo. Eu trabalho o dia inteiro, Clara, ele disse certa vez, jogado no sofá enquanto eu corria pela casa atrás dos documentos do convênio médico. Não dá para fazer tudo. Você que decidiu largar o trabalho. Aquelas palavras eram como farpas no meu peito. Decidi largar o trabalho? Como se aquilo tivesse sido uma escolha egoísta, como se cuidar do meu pai fosse algum tipo de capricho. A gota d'água veio numa noite silenciosa. Meu pai tinha acabado de adormecer após horas de dor, e eu estava exausta. Sentei ao lado de Marcos no sofá, pensando que talvez ele pudesse oferecer uma palavra de conforto, ou até mesmo um toque de solidariedade. Mas, em vez disso, ele soltou a frase que marcou o início do fim. Tomara que morra logo, pelo menos vai parar de dar trabalho. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Fiquei paralisada, encarando-o, tentando entender como alguém poderia dizer algo tão cruel. Mas ele nem se incomodou em me olhar. Estava concentrado no celular, como se o que acabará de sair da sua boca fosse normal. Meu coração parecia estar sendo apertado por uma mão invisível. Levantei-me sem dizer nada e fui para o quarto. Ali, desabei em lágrimas, mas junto com a dor, algo mais começou a surgir dentro de mim: raiva. Não era apenas raiva pelas palavras que ele disse, mas por todas as vezes que ele me deixou sozinha, por cada momento que ele se recusou a me ajudar, por todo o peso que carreguei enquanto ele fingia que nada estava acontecendo. Naquela noite, enquanto ouvia a respiração fraca do meu pai vindo do outro quarto, tomei uma decisão. Marcos podia não dar valor ao que eu estava passando, mas eu não deixaria que ele continuasse a me destruir. Se ele pensava que poderia sair impune, estava enganado. Eu ainda não sabia como, mas de alguma forma, eu mostraria a ele o peso das escolhas que ele estava fazendo. A partir daquele momento, comecei a olhar para Marcos de uma forma diferente. Ele já não era mais o homem que eu amava. Era alguém que precisava aprender uma lição, e eu seria responsável por ensiná-la. Depois daquela noite, passei a observar Marcos com mais atenção, como se ele fosse um estranho que eu precisava estudar. Eu queria entender como alguém podia ser tão frio, tão indiferente ao sofrimento alheio. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, quase sempre reclamando de cansaço, como se carregar a nossa vida nas costas fosse um peso exclusivo dele. Não se dava conta de que, enquanto ele estava fora, eu era quem realmente carregava tudo. As dores do meu pai, as responsabilidades da casa, e agora, a dor de descobrir que meu casamento era uma mentira. Se ele não estivesse disposto a me ajudar, então eu mesma encontraria uma saída. Comecei a planejar, mas sem pressa. Eu não podia me dar ao luxo de errar. Quando Marcos estava em casa, fingia um desinteresse quase ensaiado. Parecia que sua prioridade era o celular ou a TV, e isso me dava espaço para agir sem que ele percebesse. Procurei um advogado que havia ajudado meu pai há anos, um homem discreto e confiável. Contei o básico da minha situação, sem entrar em detalhes pessoais, e pedi orientação. Ele explicou como eu poderia começar a proteger meus bens, garantindo que nada do que era meu acabasse nas mãos de Marcos. Não era um processo rápido, mas a ideia de que eu estava tomando as rédeas me deu uma força renovada. Foi então que comecei a mexer na conta conjunta. Pequenos valores, retirados aos poucos, sempre com justificativas plausíveis. Exames médicos, remédios mais caros, despesas com cuidadores. Marcos não parecia perceber ou, se percebeu, não se importou o suficiente para questionar. Ele confiava que eu estava apenas gerenciando nossas finanças enquanto ele trabalhava, uma confiança que eu sabia que não merecia mais, mas que ele também não fazia questão de proteger. Enquanto isso, o comportamento dele só piorava. Seus comentários eram cada vez mais duros, como se eu fosse um peso em sua vida. Você só fica em casa o dia todo, cuidando do seu pai. Mas e a casa? O que você faz por mim? Ouvir essas palavras era como engolir vidro.
Eu queria gritar, jogar na cara dele tudo o que estava fazendo para manter aquela casa funcionando, mas me segurei. Eu precisava ser paciente. Cada insulto dele, cada gesto de descaso, alimentava minha determinação. Eu ainda tinha um objetivo maior: garantir que meu pai tivesse o cuidado e o amor que merecia em seus últimos dias. Nada me tiraria isso, nem mesmo Marcos. Os dias passavam, e minha rotina era exaustiva. Entre as visitas médicas, os cuidados diários com meu pai e os momentos em que eu precisava fingir normalidade na frente de Marcos, minha mente trabalhava sem parar. Eu já não sentia o peso do medo de errar, sentia apenas a urgência de me libertar daquela situação. Eu sabia que, eventualmente, Marcos perceberia que algo estava errado. Mas até lá, eu estaria pronta. Cada pequeno passo do meu plano me aproximava mais da liberdade, e, com o tempo, percebi que o medo que ele me causava estava desaparecendo. No lugar dele, surgia algo mais forte, mais poderoso, a certeza de que eu estava no controle, ainda que ele não soubesse disso. Comecei minha investigação com o que tinha ao meu alcance. Não foi difícil. Marcos era descuidado, talvez por nunca imaginar que eu faria algo assim. Durante uma noite em que ele chegou cansado e largou a mochila no sofá, aproveitei que ele foi direto para o banho. Fui rápida, como se cada segundo fosse precioso. Dentro da mochila, encontrei papéis que pareciam documentos bancários. À primeira vista, não entendi muito, mas tirei fotos de tudo com meu celular. Na manhã seguinte, enquanto ele saía para trabalhar, sentei à mesa da cozinha com uma xícara de café frio e examinei as imagens com mais calma. Os números, os nomes e os valores começaram a fazer sentido aos poucos. Não era apenas um extrato bancário, era uma espécie de relatório de transferências. Descobri que Marcos estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava. Ele usava uma conta em nome de um suposto fornecedor para canalizar os valores diretamente para si mesmo. Minha primeira reação foi de choque. Não porque ele fosse capaz disso, eu já sabia que ele não tinha escrúpulos, mas porque era audacioso o suficiente para arriscar tudo por dinheiro. Não era apenas desonesto, era um risco enorme, um passo que podia arruinar não só a ele, mas também a mim, caso alguém descobrisse. Respirei fundo, sentindo uma mistura de raiva e medo. Depois de alguns minutos, o medo deu lugar a outra coisa: oportunidade. Se Marcos estava envolvido em algo ilegal, isso podia se tornar minha maior arma contra ele. Guardei as fotos em uma pasta protegida no meu celular e fiz backup na nuvem, certificando-me de que ninguém além de mim pudesse acessar. Pela primeira vez em meses, senti que tinha algo concreto para usar a meu favor. Enquanto isso, minha rotina com meu pai continuava. Ele estava cada vez mais fraco, e vê-lo naquela condição me despedaçava. Mas, mesmo em seus momentos de maior dor, ele encontrava um jeito de me agradecer. Você é uma bênção, filha. Não sei o que seria de mim sem você, ele dizia, sua voz enfraquecida, mas cheia de amor. Suas palavras me davam forças para continuar. Ele era a única pessoa que me fazia sentir que valia a pena lutar. Marcos, por outro lado, continuava o mesmo. Ele mal olhava para mim ou para meu pai. Quando passava por ele, era como se estivesse diante de um estranho, alguém insignificante. Eu não sei por que você ainda insiste, ele resmungou certa vez, ao me ver saindo com meu pai para mais uma consulta médica. Ele já está condenado. Essas palavras doeram mais do que deveriam, mas também me lembraram do tipo de homem que Marcos era. Não havia bondade, não havia compaixão. Ele era um homem vazio, obcecado por dinheiro e status, sem espaço para sentimentos genuínos. A cada dia que passava, eu tinha mais clareza sobre o que precisava fazer. Marcos estava tão distraído com seus próprios segredos e ambições que não percebia que, aos poucos, eu estava desarmando. Ele não fazia ideia de que eu já sabia do esquema no trabalho ou que estava construindo uma saída para mim mesma. Enquanto isso, meu pai continuava sendo minha âncora. Quando ele segurava minha mão, mesmo sem força, eu sentia que tudo valia a pena. Ele me ensinou a lutar pelo que é certo, e agora, mesmo diante da adversidade, eu sabia que estava honrando seu legado. O que Marcos fez ou disse não importava mais. Meu foco estava claro: cuidar do meu pai até o fim e garantir que Marcos pagasse por sua frieza e desumanidade. Eu ainda não sabia como tudo terminaria, mas estava determinada a ver até onde poderia ir. Marcos pensava que estava no controle, mas ele mal sabia que o verdadeiro jogo estava só começando. Meu pai partiu em uma manhã tranquila, enquanto o sol entrava suavemente pela janela do quarto. Segurei sua mão até o último instante, sentindo seu aperto enfraquecer até se transformar em um vazio absoluto. Era difícil acreditar que ele não estava mais ali,
que eu nunca mais ouviria sua voz ou sentiria o conforto do seu amor incondicional. Mas, em meio à dor, havia também uma serenidade. Eu sabia que ele havia partido em paz, cercado de cuidado e carinho. Fiz tudo o que pude, e isso me deu forças para encarar o que viria a seguir. Depois do funeral, a casa parecia mais fria, mais silenciosa. Mas não me permiti desmoronar. Havia outra tarefa pendente, e eu estava pronta para enfrentá-la. Passei os dias seguintes organizando tudo o que tinha sobre Marcos. As fotos dos documentos bancários, os registros que ele deixava espalhados pela casa, até mesmo as conversas que ele teve ao telefone sem perceber que eu estava ouvindo. Montei um dossiê tão completo que nenhuma desculpa ou mentira poderia desfazê-lo. Uma tarde, com a coragem renovada pela memória do meu pai, fui até a empresa de Marcos. Encontrei o chefe dele, um homem de meia-idade com uma expressão séria e olhos atentos, e entreguei as provas que havia reunido. Não precisei de muitas palavras. Ele examinou tudo em silêncio, com o rosto cada vez mais carregado. Obrigada por trazer isso à minha atenção, ele disse, finalmente. A raiva era evidente em sua voz. Marcos será demitido imediatamente. E não se preocupe, tomaremos as medidas legais necessárias. Deixei o prédio sentindo um misto de alívio e determinação. Era um passo importante, mas ainda não era o fim. Quando voltei para casa, Marcos já estava lá, esparramado no sofá, como se o mundo girasse ao seu redor. Ele nem olhou para mim quando entrei, mas isso logo mudaria. Caminhei até ele com firmeza, segurando um envelope com os documentos da casa. Ele finalmente ergueu o olhar, percebendo que algo estava errado. Antes que ele pudesse falar, coloquei o envelope sobre a mesa e abri uma cópia da escritura em meu nome. Isso acaba agora, Marcos, eu disse, minha voz tão firme quanto minhas mãos. A casa é minha. Você não tem mais lugar aqui. Quero que saia imediatamente. Ele ficou pálido por um momento, mas rapidamente tentou recuperar a postura. Você está louca, ele disparou. Você acha que pode simplesmente me expulsar? Essa casa é tão minha quanto sua. Calmamente, puxei outra pasta. Desta vez, com os documentos do esquema financeiro que ele vinha operando. Abri-a e deixei que ele visse o suficiente para entender o que era. O sangue sumiu de seu rosto. Já entreguei isso ao seu chefe, informei. Sua carreira acabou. Não tenho nada a perder. Mas você tem, se não sair por bem. Ele tentou argumentar, gritar, até mesmo implorar, mas eu não cedi. Pela primeira vez em anos, ele estava diante de alguém que ele não podia manipular. Firme, repeti minha exigência. Saia, Marcos. Agora. Com relutância e uma fúria impotente, ele começou a juntar suas coisas. Vi cada movimento como se estivesse exorcizando um peso da minha vida. Quando ele finalmente passou pela porta, senti algo que há muito tempo não sentia: liberdade. Fechei a porta atrás dele, respirando fundo. O silêncio que ficou era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo libertador. Não era vazio, era espaço. Espaço para mim, para minha vida, para um futuro que finalmente estava em minhas mãos. Marcos não estava mais lá, e com ele se foi toda a tempestade que havia invadido minha vida. Nos primeiros dias após sua partida, eu me senti como se tivesse saído de um longo pesadelo. O vazio na casa era pesado, mas não mais do que o fardo que eu carregava antes. Quando fechei a porta atrás dele, soube que era o início de uma nova fase, uma que eu mesma escolheria. Não seria mais prisioneira de um relacionamento onde o desrespeito e a frieza se tornaram rotina. O tempo que passei sem ele me deu espaço para respirar, para redescobrir quem eu realmente era e o que eu queria para minha vida. A primeira coisa que fiz foi retomar minha carreira de professora. Desde que meu pai adoeceu, eu havia largado o emprego para me dedicar integralmente a ele, mas agora o meu lugar estava de volta à sala de aula. O contato com meus alunos, o simples fato de poder ensinar e ver o brilho nos olhos deles quando compreendiam algo novo, trouxe uma sensação de renovação que eu não sabia que precisava. Eu estava reconstruindo algo que nunca deveria ter sido perdido, minha própria identidade. Ainda sentia a dor da perda de meu pai, mas ela já não era tão paralisante. Ele se fora, sim, mas sua presença ainda se fazia sentir em cada decisão que eu tomava. Visitei seu túmulo naquele dia de outono, quando o vento fresco parecia sussurrar palavras de encorajamento. Ao me ajoelhar diante da pedra que marcava o fim de sua jornada, senti que ele estava ali comigo, me guiando. Obrigada, papai, sussurrei, com as lágrimas nos olhos, mas com um sorriso tranquilo. Vou ser feliz. E farei isso por você. A dor não se foi completamente, mas aprendi a viver com ela. Ela se transformou em força.
Me lembro de tantas vezes que ele me disse para ser forte, para não deixar que ninguém me derrubasse. E agora, cada passo que eu dava em direção ao futuro era uma homenagem a tudo que ele representava para mim: coragem, generosidade, amor incondicional. Marcos, por sua vez, enfrentou as consequências do seu próprio desprezo. Ele não apenas perdeu a casa, mas viu sua carreira desmoronar, um reflexo do que ele sempre foi: alguém que acreditava que poderia manipular os outros sem se importar com os danos que causava. Eu soube, por fontes confiáveis, que ele foi demitido, sua reputação arruinada, e que a relação dele com os amigos e colegas de trabalho nunca mais seria a mesma. Para ele, a queda foi dura e pública. Mas eu não senti pena. O que ele merecia era exatamente aquilo que ele sempre fez questão de me dar: indiferença. Quanto a mim, eu estava finalmente livre. Livre para reconstruir minha vida, para estabelecer os meus próprios limites e para fazer as escolhas que considerasse necessárias para minha felicidade. Eu sabia que havia cicatrizes, mas também sabia que elas não me definiam. Elas seriam lembretes, lembretes de que sobrevivi e que, agora, eu estava no controle. A mulher que antes se escondia atrás da dor, atrás do medo e da submissão, finalmente tinha surgido, mais forte e mais determinada do que nunca. E assim, de forma tranquila e resoluta, olhei para o futuro. Não era um futuro perfeito, mas era meu. Um futuro onde ninguém mais teria poder sobre minhas escolhas, onde eu poderia ser quem realmente sou. A vida ainda tinha muito a me oferecer, e eu estava pronta para abraçá-la. Agradeci novamente ao meu pai, não apenas por tudo que ele fez por mim, mas por me ensinar a ser resiliente. Ele me deixou a lição mais importante: não importa o quão doloroso o caminho seja, sempre existe uma maneira de seguir em frente. Agora, eu estava vivendo a vida que sempre mereci. E ela estava apenas começando.